Abra sua Bíblia aí, a gente está falando sobre os heróis da fé. Eu estou tomando como base o texto de Hebreus 11, que tem uma galeria ali de heróis da fé. E hoje eu vou estar falando sobre um, tem outros ali, mas hoje eu vou estar encerrando essa série. Então já falei sobre Noé, falei sobre Abraão, falei sobre Moisés na semana passada. Hoje eu vou estar falando sobre mais um deles. Então lá no texto de Hebreus 11, 38 até o 40, o versículo, diz que homens que o mundo não eram dignos dele. Isso me chama muita atenção, porque foram homens especiais demais, e que o autor da carta aos Hebreus fala ao mundo não eram dignos desses homens. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque a promessa maior da revelação de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nenhum desses do passado do Antigo Testamento tiveram essa oportunidade. Então Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então estamos falando aqui de homens que realmente fizeram a vida valer a pena, fizeram a sua passagem por esse mundo valer a pena. E José, ele foi um desses homens. E eu quero trazer algo aqui inusitado sobre José, a partir da carta aos Hebreus. Eu vou ler aqui o texto de Hebreus 11, 22, que diz assim, pela fé, no fim da vida, José fez menção do êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Um monte de coisa para falar sobre José. E o autor de Hebreus, ele destacou esse verso aqui para poder dizer que no fim da vida, José fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções a respeito dos seus próprios ossos. E eu queria estar pensando com os irmãos sobre José. E quando os ossos, eles nos trazem alguma mensagem, quando os ossos falam, porque na Bíblia, tudo fala na Bíblia, até a mula de Balaão fala na Bíblia, até mula fala. Os ossos de José, eles nos trazem ensinamento. É lógico quando eu digo aqui em sentido, um sentido figurado. Então, os de José, que foi um herói da fé, falaram também. E a vida desse homem aqui, um jovem ainda, foi marcada pela inveja, uma inveja dentro da sua própria casa. Foi marcada pelo desprezo dos seus irmãos, porque se acharam preteridos por ele, acharam que o pai gostava mais dele. E tudo parte de um presente, de uma túnica colorida que José ganha, e a partir daí os irmãos começam a observar que aquele era o queridinho de Jacó, e começam a invejar o rapaz. Covardemente os seus irmãos joga ele dentro de um poço, depois vende ele para os midianitas, e por conta disso José ele foi parar no Egito, numa vida inicialmente de escravidão. José, ele era um sonhador, e isso foi um dos motivos também de seus irmãos terem essa inveja e desprezo por ele. E por conta de um sonho que ele teve, de uma seca, de uma fome que existiria lá no Egito, ele é elevado ao cargo de primeiro-ministro do Egito. Ele sai da casa de Potifar escondido por conta de um assédio da esposa de Potifar, um oficial de Faraó. E depois ele é chamado da prisão para poder revelar um sonho de Faraó. E ele prevê que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de seca, uma seca tremenda no mundo. E ele faz essa revelação, ele é convidado por Faraó para se tornar um ministro de Estado. E depois ele se torna um grande governador do próprio Egito, se torna um homem rico, um homem poderoso, um perdoador, mas no final da sua vida sem igual. Se a gente for ver na história do Antigo e do Novo Testamento, não existe pessoa, depois de Jesus, que tem um coração disposto a perdoar como de José. Depois de tudo que aconteceu com ele, de uma vida cheia de traumas, ele perdoa todos os seus irmãos. Mas quando José, ele estava já quase para morrer, ele chama seus filhos, seus irmãos, a sua família e diz, eu estou para morrer, tá? Mas eu tenho um pedido, eu queria que vocês estivessem atentos a esse pedido. Eu lembro aqui que foi feita uma promessa aos nossos pais, aos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, meu pai, ele era neto de Abraão.
bisneto de Abraão, neto de Isaac. Eu tenho um pedido a vocês: levem os meus ossos para a terra de onde nós somos, para a nossa origem, lá para Canaã, de volta. Porque essa terra foi uma terra prometida aos nossos pais, ela é a terra da promessa. E a gente está aqui no Egito, mas lá é onde eu quero ficar. É Canaã, a terra que mana leite e mel. Levem meus ossos para lá. Então, passa um longo período aqui, olha o que acontece depois da sua morte. Lá em Êxodo 13, 18, 19, o texto diz assim: os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então foi o momento do êxodo, da libertação do povo que já estava escravo do Egito há 430 e poucos anos ali. Então Moisés, ele está saindo com o povo do Egito, e Moisés levou os ossos de José. A Bíblia não diz, a gente não tem a mínima noção de onde isso estava guardado, há muito tempo guardado, mas estava em algum lugar, ou na sepultura onde ele foi sepultado, mas José, ele tinha acesso a isso. Então diz o texto: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Contudo aqui, apesar dessa obediência de Moisés com relação aos ossos de José, quem cumpriu a promessa de sepultar os ossos de José em Canaã não foi Moisés, porque nem Moisés entrou na terra prometida. Josué 24, 32, então o próprio aqui que traz o nome desse livro, Josué, foi aquele que pegou de Moisés esses ossos e diz assim lá em Josué 24, 32, os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra de Jacó, dentro de Canaã, em que ele havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Olha que coisa interessante. Então José, ele deu uma ordem sobre os seus ossos. Moisés, quando ele sai do Egito, ele recolhe esses ossos e fala: vou levar porque José fez uma promessa e a gente precisa cumprir. E Moisés, ele não cumpre, ele não tem tempo, não tem oportunidade. Josué, que era o seu pupilo ali, ele compra essa ideia, ele cumpre essa ordem quase 400 anos após a morte de José. Então a gente vai ver que é algo muito estranho isso. Em dois momentos do Antigo Testamento, a gente tem essa ideia de ossos que trazem mensagens. Aqui, sobre essa situação de José, e aquela lá de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, que também é uma mensagem poderosa para a gente. Mas eu queria me concentrar um pouquinho aqui, na verdade eu quero abordar só 2 pontos que esses 206 ossos de José, eles comunicam para a nossa vida, eles falam a nossa vida. 206, né? O ortopedista aí, dizem que o nosso corpo tem 206 ossos, a criança acha que tem um pouquinho mais. Dente é osso, então não conta os 32, né? Quem não tem nenhum é menos se fosse. Então o que os 206 ossos de José nos comunicam e nos ensinam? Primeiro, para mim aqui, entendendo um pouco essa história de que, de fato, tudo que nós temos e que passamos nessa vida, nesse mundo, é passageiro. Mas os propósitos de Deus, eles são eternos sempre. Eles nunca passam. Porque eu estou aqui num curso de história de quase 400 anos. De pedido, de cumprimento, que não deu para se cumprir, que passou para outro, e que o outro levou mais um tempo, e isso levou mais tempo, e 400 anos depois isso se cumpre. E essa realidade de José é uma realidade muito próxima da gente, porque aqui a gente está falando de tempo, de vida, de promessa, aquilo que a gente quer fazer, e a gente vive nesse tempo, né, nesse cronos, que é um tempo e um mundo circunstancial. E quando eu falo circunstancial é porque é um mundo passageiro. Mas a gente vai percebendo que no curso de toda essa história, para nós que cremos, a gente vê que o tempo todo, a cada geração, a cada século, a cada período da história, Deus está sempre presente e os seus propósitos sempre se cumprem. E às vezes propósitos
que ele fez lá atrás, que foi sinalizado lá atrás. Então, da promessa de Deus feita a Abraão aqui até o dia que Josué possuiu a terra e cumpriu a ordem de José, eu disse, se passaram quase 400 anos. Tem uma discussão aí de um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno disso, muita coisa aconteceu aqui. Então por que eu tenho que cumprir algo que um cara doido lá atrás, ele falou, pega os meus ossos e leva para uma terra? Só para a gente poder lembrar, Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam naquele sistema tribal, naquele sistema, um clã. O grupo, aquilo que a gente chama de povo hebreu, era um grupo muito pequeno ainda. Quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Canaã, e depois ele transmite às suas gerações esse propósito de uma terra ser conquistada, ser vivida, ser habitada, e uma terra da promessa de Deus. E sobre Jacó, o seu neto, a gente vai ver que várias coisas acontecem, e nesse momento aqui, o próximo a esse momento, o mundo ele está passando uma crise de fome e de seca. A gente vai ver esse relato lá em Gênesis 37, 50. E nesse meio tempo, José está crescendo. Ele tem 13, 15, um adolescente, 17 anos. E a história ali com os irmãos dele começa a acontecer. Ele é hostilizado pelos seus irmãos. Ele é vendido como escravo. Ele vai parar no Egito e se torna um homem poderoso, um governador do Egito, aquilo que eu já falei. Ele morre, o seu nome começa a ser esquecido. O novo faraó não começa mais a lembrar de José e nem daquele povo. Ele só percebe uma coisa: essa galera aí está crescendo demais. Esses hebreus estão se tornando numerosos demais, produtivos demais. Eu falei sobre isso na semana passada. E a gente precisa oprimir eles para poder bloquear, ou pôr um obstáculo a esse crescimento, porque eles podem ser uma ameaça para a gente aqui. E sujeita o povo, que é um povo que chega ao Egito a partir de José, sujeita esse povo à escravidão. A gente vai ver esse relato lá em Êxodo 1, a partir do verso 14. E Deus levanta aquele homem fantástico, né? Levanta Moisés para poder restabelecer a vontade de Deus, levar ou conduzir esse povo, tirar ele do sofrimento da escravidão e falar, vamos, que a promessa, ela continua em curso. Canaã é o destino desse povo, é o lugar, é o propósito de Deus para esse povo. E por conta da desobediência, olha só que história longa, um resumo longo, por conta da desobediência, o povo ele padece 40 anos no Egito, fica girando ali. E mais um tempo. E os ossos estão na mão de alguém, né? Porque diz que ele levou, e os ossos de José estão lá para lá e para cá. Quantos revés ou reveses, quantos erros, quantos acertos, quantos equívocos, quantas adversidades, quantas lutas, quanta teimosia. Parece a nossa história. Mas o que me chama a atenção nesse resumo e nesse relato aqui, desse passado de José, é que durante todo esse tempo, Moisés ele estava com aquela urna com os ossos de José. E quando ele vê que ele não vai entrar em Canaã, ele fala, Josué, lembra da promessa que José ele pediu aos seus filhos e passou para mim? Tu compra essa ideia, tu crê nisso também? Ele falou, não, manda para cá, a gente precisa cumprir. E Josué ele vê sentido nessa coisa maluca, nessa ordem que você lendo o texto fala, para que isso? E ele faz a mesma coisa. Mas a gente vai perceber, quando a gente se aprofunda um pouco mais, até mesmo da teologia do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que ele faz questão de se apresentar como um Deus sem imagem. Sempre um copo, né? Aí tu chuta mesmo, né? Sempre um Deus sem imagem. Então, aqui não... muito embora pareça um ritual macabro, ou uma loucura de Moisés, depois de Josué, ou uma liturgia qualquer do culto dos hebreus ali, mas não foi nada disso. Aquilo ali era um memorial, porque na verdade, uma referência.
Porque, na verdade, o que José ele queria é que o povo o tempo todo, e ele queria isso nas mãos e no pensamento de Moisés, e que Moisés passasse isso para o povo, e que o novo líder chamado Josué, ele também acreditasse nisso, de que valia a pena esperar, que existia uma promessa que foi feita aos antepassados, ao pai Abraão, Isaque, Jacó, chegou até ele, e ele não queria desfalecer a memória dessa promessa, de que eles iriam um dia conquistar uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então esse memorial, ele vai passando de mão a mão, para poder apontar para a espera e para a prova do cumprimento da promessa de Deus. Então, os ossos de José, ele nos ensinam que todas as circunstâncias daquele povo, da vida, desse povo que está aqui, da sua vida, elas são circunstanciais e passageiras também. Mas os propósitos de Deus, se um dia Ele fez, eles vão se cumprir na sua vida. Amém. Porque os propósitos de Deus são eternos. Uma vez prometido, ele se cumpre. Então, eu fico olhando para o texto de Hebreus, eu falei, caramba, como é que eu vou pensar a partir desse verso 22? Tanta coisa para o autor de Hebreus falar sobre José, sobre obediência aos pais, sobre perdão, falar sobre administração, falar sobre como guardar dinheiro, como você guardar dinheiro em tempo de falta para poder ter fartura, um pouco mais à frente, como você planejar, como ser um grande governante. Eu acho que cada governador, cada prefeito do Brasil tinha que ler a história de José e falar, caramba, dá para aprender muito com esse menino aqui. A gente vai ver que no Gênesis, a história de José, ele acaba não sendo o mais importante, mas parece que é. A gente tem Abraão e Moisés como referência do Antigo Testamento, Jacó também, mas a história de José, ela é narrada em pelo menos 14 capítulos do livro de Gênesis. Ele é o homem mais falado do Antigo Testamento, em termos de estrutura e tamanho aqui de escritos. Então, o autor de Hebreus poderia ter falado sobre muitas outras coisas de grande valor, sobre a vida e a natureza e o caráter de José, mas não. Ele fez questão de registrar esse aqui, que pela fé, olha só, pela fé, ele enxerga algo 400 e poucos anos depois. Ele fala, eu quero que vocês guardem pela fé essa promessa e não desfaleçam delas. E os meus ossos vão dizer para vocês, a cada tempo, a cada dia, a cada século, a cada mão que ele vai passar, que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que ele promete fazer. E uma vez que ele promete, as coisas se cumprem. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. E o que ele disse muitos anos antes disso, lá em Gênesis 50, no versículo 24? Olha só, eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá. Virá quando? Virá quando? Para Josué, que conquistou a terra prometida, em auxílio de vocês, tirará vocês desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Uma lição aqui também que a gente pode ter, além de uma lição de fé, de fato, aquela fé que você não consegue alcançar com os olhos, mas que você tem certeza de que se foi Deus que prometeu, vai acontecer. É a fé de José, ele é o exemplo disso aqui. Mas uma lição também de altruísmo, porque é um homem que ele devia pensar assim, eu sei que não vai acontecer nada disso. Eu estou morrendo. O que eu estou falando para a posteridade. Eu não vou ver o cumprimento dessa promessa, nem Moisés viu. Mas eu sei que vai se cumprir, porque a questão para José não era ele desfrutar da promessa, mas ele construir algo melhor.
segundo a voz de Deus, para que outro possa desfrutar lá na frente. Então talvez, meu irmão, você faça coisas, você viva coisas, você tenha ideias, você caminhe com Cristo, você acha que nada está acontecendo, ou na tua vida também nada está acontecendo, mas saiba, se você está olhando pela fé para o Senhor, está caminhando com atitude e coração na direção dEle, você está construindo algo para o futuro, que talvez você não veja, mas que a posteridade possa mencionar algo sobre os seus ossos e falar, ó, eu estou fazendo isso aqui porque lá atrás alguém viu. Eu era muito adolescente e eu lembro que o meu avô do Hugo também, ele falava, na primeira geração da nossa família, que sou eu, minhas irmãs, esse menino aqui já é a segunda geração, ele falou, ó, Deus, ele já falou para mim que vai ter um pregador, um evangelista, um missionário nessa família. Eu ficava olhando aqui, eu nem sabia o que era pregador, missionário, evangelista. Eu pensava até que fosse o pai dele. Porque o pai dele era top, assim, master na igreja. Eu falei, ó, vai ser meu tio, porque ele é a referência aqui de caminhada. E ele sempre falava aquilo. O avô morreu, ele não me viu eu sendo formado, ele não viu não participou da minha consagração, mas um pouquinho antes de morrer e falar agora, Deus já está falando para mim. Quem vai ser aquele homem que eu disse lá atrás? Ele estava falando de mim. O que eu estou fazendo aqui hoje, ele não participou, meu avô, ele não ouviu uma mensagem feita por mim ou pregada por mim. Mas ele estava falando pela fé de algo que Deus, de repente, colocou e prometeu no coração dele, mas que ele não viu se cumprir, mas que ele plantou. Porque eu sou reflexo da vida do meu avô. Então, quando eu falo sobre o vovô Josias aqui, são os ossos dele que estão falando para mim, porque eu trago sempre ele à minha memória como referência. É isso. É exatamente isso aqui. Então, porque a questão da gente, às vezes, é lógico, às vezes Deus promete alguma coisa para mim, para você, e é algo temporal, é algo para esse tempo. É algo que você vai ver se cumprir. Eu e Janaína, a gente teve, assim, alguns problemas, na questão da gravidez, da gestação, perder um bebê, já com 3 meses, foi algo assim sofrido para a gente. O dia que a gente já ia saber o sexo, já ia colocar nome e tal, aí chegou lá e teve aquela notícia do médico, sem esperar, inesperado, e deu aquele desânimo, e às vezes ela, poxa, será que Deus não quer isso para a gente? Mas chegou um tempo que isso foi se dissipando, porque Deus ele falou, ó, tem promessas para vocês vão ter filhos sim, você vai dar à luz. Mas prometeu para a gente. Eu digo que prometeu para a gente porque foi uma convicção que brotou no nosso coração, que eu sei que não veio das minhas intenções, do meu pensamento, que veio de Deus, isso se cumpriu. Então, algo para esse tempo, algo temporal. Mas às vezes Deus vai fazer uma promessa de algo para você, que não é para você desfrutar, é para você construir, é para você deixar legado, é para você formar base, é para você deixar nesse mundo um legado, uma história melhor. É você passar por aqui e seus ossos deixar uma história para quando alguém trazer você à memória, você fala, aquela pessoa mereceu e valeu a pena ter existido nesse mundo. Talvez você deva lembrar de um parente, de um amigo, que até hoje, assim como meu avô, eu lembro dele sempre, toda semana, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço alguém tocando, quando eu vejo esse menino tocando aqui, eu falo, ó, é fruto dele também, porque ele fala até hoje, os ossos dele falam. E parece que a intenção que José tinha aqui era exatamente essa. Eu preciso que vocês sempre olhem para mim e a partir de mim olhem para o meu pai, olhem para o meu avô, olhem para Abraão e lembrem que uma promessa foi feita e ela vai se cumprir. Depois o texto de Hebreus vai dizer um pouco mais tarde, vai falar, ó, e na verdade nenhum deles alcançaram a verdadeira promessa, porque a verdadeira promessa que eles construíram foi Jesus Cristo nosso Senhor. Todos do passado. A primeira carta, ou o primeiro capítulo da carta aos Hebreus diz que antigamente, Deus falava aos nossos pais através dos profetas, mas nesse último tempo, nesse último dia, no tempo dos discípulos, ele fala exclusivamente sobre o auge da revelação, Jesus Cristo, o Senhor. Ele foi a promessa se cumprindo. Ele mostra qual é a verdadeira terra prometida a ser conquistada. Isso é uma maravilha.
Então Deus, ele é poderoso para fazer o que ele promete. E no tempo dele, todas as promessas que ele faz, sejam temporais ou pós seu tempo, se ele prometeu, vai se cumprir. A Bíblia diz lá em Números 23, 19, e foi um oráculo de Deus, Balaão, que ouve isso aqui, e ele fala depois: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e ele deixa de cumprir? Meus irmãos, as circunstâncias dessa vida, elas são passageiras, às vezes elas são didáticas, elas nos ensinam, elas são pedagógicas. A gente tem que entender que Deus, ele aproveita tudo, aquilo que é horrível, aquilo que é um horror, aquilo que é sofrimento para você, e pode ser mesmo, e às vezes Deus se entristece com isso, mas no dia seguinte, Deus vai querer tirar proveito disso, para te aperfeiçoar. Esse é o grande conforto que nós temos em Cristo e em Deus, porque Ele forja a gente, tudo aquilo que acontece do nosso passado, seja felicidade, alegria, bom, ruim, tragédia, horror, se a gente entregar nas mãos dEle, Ele faz convergência disso para algo melhor, para algo construtivo, para fazer de nós pessoas melhores. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem, que amam, que buscam a Deus, para que o seu propósito se cumpra sempre. Foi Paulo que disse isso em Romanos 28. Então José, por mais poderoso que fosse, ele morreu e passou. E os ossos dele foi prova disso. Mas esses mesmos ossos traziam a memória, traziam um lembrete da promessa. Que os propósitos de Deus se cumprem. Coloca isso no teu coração. Os propósitos de Deus se cumprem. Ele sempre vem ao nosso auxílio. Ele tem terra boa para todos nós. Ele quer que a gente experimente vida boa, ainda que nas circunstâncias desse mundo. Só que a vida boa que Deus traz para a gente não é a vida boa que o mundo diz que é para a gente. Porque isso é um grande equívoco que a gente colocou no nosso coração, que culturalmente a gente acaba injetando isso na nossa vida, e a noção de bom, essa noção cultural do que é bom, do que é belo, do que é maravilhoso, do que está na pegada da onda, às vezes frustra a gente quando a gente não alcança. Mas o bom para Deus é a simplicidade, é uma vida de paz, é a sua família, ela subsistir, é uma família sustentável. O bom para Deus é que os homens vivam em paz, em harmonia. O bom para Deus é que não haja guerra. O bom para Deus é que não haja tristeza, que não haja crianças na rua. Que aquele menino lá que está na foto do Facebook que vocês viram aí, não esteja mais na rua na semana que vem, porque essa semana ele estava sem camisa, com o frio que estava fazendo, pedindo comida, pelo amor de Deus que eu estou com fome. Mas o bom para mim, para você, é o carro que você vai trocar, é o dinheiro que você quer ganhar mais, é a diversidade de coisas que você quer multiplicar, multiplicar, multiplicar. A gente também não pode ser aqui inocente, ingênuo em dizer que, então eu não vou ter nada disso, vou viver uma vida de monasta, de clausura. Não é nada disso. Você pode desfrutar de todas as coisas que Deus te dá, assim como esse povo tinha essa referência, queria terra que mana leite e mel, terra boa, terra física. Só que aquilo que Deus me deu, aquilo que vai ter convergência sempre para o reino de Deus, aquilo que vai contribuir para melhorar a implantação do reino de Deus nessa terra. Então, toda vez que o bom seu, ele é contaminado pela ganância, pela arrogância, pela avareza, você foge do propósito de Deus. E a terra boa, que ele diz aqui, não é isso que você está vivendo, que às vezes eu tento viver também. Mas tudo aquilo que Deus, ele promete, sempre se cumpre. E o segundo ponto aqui, a gente já termina. A gente vai aprender aqui com os ossos de José, que nós não somos cidadãos do Egito, mas somos cidadãos de Canaã. Eu não sou um cidadão do Egito. Eu sou um cidadão de Canaã. Quando eu falo cidadão do Egito, você pode colocar no lugar que eu não sou um cidadão do mundo. Eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu sou um cidadão do céu. O que a gente está falando aqui no sentido figurado.
E o texto de Gênesis 50, 25, diz que José fez que os seus filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. E é estranho também José falar isso, porque a gente vai ver lá em Gênesis 37, no início do capítulo, que ele sai ainda muito moço, ele sai um garoto, talvez com 17 anos, um adolescente. Ele sai de Canaã, um lugar pobre, já vivendo já a angústia da fome e da necessidade naquele momento ali. E lá em Gênesis 50, 26, diz que ele morreu com a idade de 110 anos. Então a gente tem aqui numa matemática rápida de que José, ele viveu a vida toda no Egito. 90 e poucos anos, 93 anos ele viveu no Egito. Aprendeu a língua, a cultura e viveu bem. E viveu bem. Teve um momentozinho ali no início que o bicho pegou para ele, mas depois ele foi se aprimorando. Ele teve o nome mudado para um nome egípcio. Depois que ele fez toda aquela proeza do sonho ali, foi elevado a primeiro-ministro, o faraó chamou ele de Zafenate Panéias, que alguns falam que significa Salvador do mundo, outro vai falar aquele que alimenta o mundo. Então se tornou um homem honrado, um homem de fama, um homem de dinheiro, um homem de poder, um homem querido. Só que para José existia algo mais importante do que tudo isso. Imagina só, eu estou vivendo da desgraça que eu vim. Então eu vim de uma comunidade sofrendo, passando fome, sendo maltratado, sofrendo todo tipo de discriminação, em razão às vezes da cor, da raça, da etnia, falta de grana, abandonado pelos irmãos, não consigo olhar nem para o passado e falar, poxa, mas eu tenho minha família. Não tinha, porque ele foi abandonado cruelmente pela família. E de repente ele dá a virada, de repente ele se torna alguém, como dizem aí, alguém na vida, alguém muito importante. O governador do Egito, isso aqui muito facilmente poderia iludir José, ele falar, nunca mais eu olho para aquela terrinha, para aquela gentalha. Eu vou ficar aqui quietinho, mas ele não se iludia, porque ele sabia que aquilo era temporal. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava em José. José, ele estava no Egito, mas ele não deixava tudo aquilo daquele mundo sofisticado e belo, e seria natural e compreensível ele querer continuar ali, mas ele não quis, porque ele tinha uma raiz, mas não é só raiz familiar, não. Ele tinha uma raiz espiritual, que colocava primeiro ele diante de uma promessa de Deus, e ele fala, eu tenho uma nação, a nação que eu tenho é a nação da promessa, e quem prometeu foi Deus. Então, essa terra não é minha, eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso. Toda a vida que ele viveu no Egito, mas ele se distinguia do povo do Egito, é igual a gente. Nós somos cidadãos do céu, a gente fala que nós somos cristãos, que a gente vive o reino de Deus, só que a gente está num mundo, temporariamente a gente vive, a gente está no meio das pessoas. A questão é, você se torna isso que o mundo te convida a ser? Ou você diz, como José, a todo tempo, através da sua vida, dos seus exemplos, dizia, eu estou aqui só, mas eu não pertenço a isso, eu não sou daqui. Eu não comungo com as coisas daqui. Status, fama, poder não alteravam a cidadania espiritual de José, porque ele entendia que, como aquele que veio de Deus, produto da promessa de Deus, ele tinha que permanecer em Deus. E mesmo quando ele foi seduzido lá em Gênesis 39:9 pela mulher do oficial de Faraó, ele diz assim, primeiro ele fala, eu não posso fazer isso contra um homem que me acolheu, e depois ele diz, como eu poderia ser tão perverso e pecar contra Deus? Então, olha só, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu não vou estar desagradando só aos homens, eu vou estar desagradando ao próprio Deus. Então, ele vive exatamente conforme a sua verdadeira identidade. O que falta para a gente, porque nós temos uma identidade. Eu lembro que, quando eu era garoto, a gente ia chamar de Bíblia. A gente ia chamar de Bíblia porque a gente saía com esse livro aqui debaixo do braço, um pretão grandão. Então você era reconhecido desse jeito. Hoje, dificilmente. Quando você vê, tem mais de 50. São mais velhos que eu, alguém que ainda usa uma Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. Tudo bem, é um costume, a gente tem que atender às novas necessidades, às novas demandas. Eu até acredito que vai chegar um tempo que
que isso aqui vai ser completamente substituído por um outro recurso, porque os pergaminhos substituíram esse, né? Então, mas era algo que olhava e distinguia a gente dentre as pessoas. Mas, na verdade, nós precisamos ter distinção dentre as pessoas do mundo, não é por causa de uma Bíblia debaixo do braço, não é por causa de um título de crente, mas é por causa da força do caráter que devemos ter, por conta da formação espiritual que a gente deve construir, da obediência que a gente tem àquilo que a gente acha que faz parte da construção do reino de Deus, de você viver nessa sociedade com tantas ideologias de todo tipo, política, de gênero, e as mais variadas que você tem, e que a gente às vezes se torce com isso. E é um mundo de liberdade, é um mundo de escolha, a gente precisa também respeitar isso, mas você tem uma identidade, e se a tua identidade é uma identidade espiritual, as pessoas precisam enxergar isso através do seu testemunho. Tu fala, eu estou aqui, eu estou no meio disso, eu até entendo o que vocês estão fazendo, eu até entendo a tua escolha, mas eu sigo os caminhos do Senhor. Esse, para mim, é a referência de vida, de caráter, de modo de ser. Se alguém diz que a família não tem mais jeito, que é um projeto falido, que é uma cultura falida, eu digo que a família, ela vale a pena, porque a família é eco de Deus aqui na terra. Jesus chama a sua igreja de noiva, fazendo referência ao casamento. Se casamento não prestasse, ele faria outra referência. Só que às vezes a gente está no mundo e a gente se contamina por esse mundo e você começa a acreditar nessas coisas que a gente vê por aí. Então a gente precisa estar nesse mundo, respeitar o arbítrio de cada um, a liberdade de cada um, a liberdade religiosa, de consciência, política de cada um. Mas você precisa se posicionar quando você se confronta aqui com a palavra de Deus. Você fala, eu estou no meio de tudo isso, mas eu não sou disso. José, ele viveu conforme a sua verdadeira identidade, ensina, os ossos dele falam isso para a gente. E não como a vida e o mundo tentou dar forma a ele. Vivemos uma geração que está sendo formatada por esse mundo. Eu tenho que falar aquilo que todo mundo fala. Eu não posso usar mais pronome de gênero, porque alguém vai tacar pedra em mim, eu tenho que fazer uma distinção, eu tenho que usar pronomes neutros. Senão eu não estou nem mais fora da moda. Eu estou sendo desrespeitoso, mas no meu coração não existe desrespeito nenhum. Aí, às vezes, você vai, sem entender o processo, o porquê disso, tu fala, eu vou fazer também porque todo mundo está fazendo para não ficar mal, para não pegar mal. E a gente faz o politicamente correto, mas um politicamente correto, às vezes, para o mundo e não para Deus. E a gente sabe que a todo tempo na história, Moisés foi exemplo disso. Ele respeitava o Senhor, ele respeitava a autoridade. Mas quando ele viu que a autoridade oprimia, ele foi contra a autoridade. Ele desafiou a autoridade. Ele lutou para que a justiça fosse restabelecida. Foi assim com todos os homens de Deus, com todos os profetas. Jesus, ele fez isso no seu tempo. Ele não admitia, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, em lugar nenhum, a injustiça, seja ela qual for. Isso é identidade de crente. Isso é você não negociar valores e princípios da fé. E José, um menino, ele foi exemplo disso, e depois a gente vai ter tantos outros, a gente vai ver Daniel, um menino que muda de nome, que ganha status, que vira conselheiro do rei, que se torna um profeta. Ele fala, não, mas na hora de comer na mesa, eu não vou me contaminar. Eu estou aqui em Babilônia, mas eu não pertenço a isso. Eu pertenço ao povo de Deus. Meu irmão, você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Ah, pastor, quem falou isso? Jesus, lá em João 15:19, vai lá e vê. E fala, porque vocês, falando para os discípulos dele, vocês estão nesse mundo, mas saibam que vocês não são daqui. Ele diz isso a respeito dele também.
levem os meus ossos daqui, porque eu não sou do Egito, e eu quero que os meus ossos façam lembrança, referência disso para todas as gerações, e que cada um que colocar a mão nessa urna saiba, José, ele rejeitou o costume, a cultura, tudo aquilo que não prestava do Egito, para poder caminhar em direção da promessa de Deus. Esta não é a minha pátria. Então é isso que ele me ensina. Que não sou do Egito, eu não sou desse mundo. Não sou marciano, não. Eu estou aqui, sou humano. Mas eu sou um cidadão de Canaã, porque eu aceitei Jesus. A cidade que ele me convida lá em Apocalipse, simbolicamente, que é a cidade perfeita, ele chama de Nova Jerusalém, que é onde Canaã se coloca num primeiro momento. Então, à medida que a gente crê nele como Filho de Deus, o nosso Salvador, a gente passa a pertencer a essa outra pátria. Só que a gente vive muito aguerrido em fazer, em ter, em querer as coisas, em conquistar, em aparecer. A gente está no mundo das aparências, tu quer aparecer o tempo todo. Jesus, na parábola do rico ganancioso, ele é muito pedagógico, e diz lá em Lucas 12, 20, ô louco, você está falando aí que você tem que juntar riqueza? Essa noite, tá? Você não vai passar dela, a tua vida vai ser ceifada. Quem vai ficar com tudo aquilo que você pensa, que você quer, com aquilo que você preparou? Que lembrança seus ossos deixarão de que um ganancioso passou por essa terra e deixou dinheiro debaixo do colchão? De que um avarento que poderia ser generoso, diminuir a dor de alguém, ele deixou a riqueza dele para virar motivo de discórdia para os seus filhos, porque ele não entendeu o que realmente é valor. São essas as lembranças que os seus ossos precisam deixar? De que você fugiu do projeto de Deus, e à medida que você fugiu do olhar e do projeto de Deus, a sua família desandou, a sua vida desandou. Valores que um dia você colocou na tua vida e que você achou que fossem valores sólidos, foram dilapidados, foram dilacerados, e hoje você é um frangalho. E talvez você vá embora e não tenha nem tempo de recuperar isso, porque essa noite a tua vida, ela foi pedida, e a lembrança que você deixou é de uma pessoa ruim, de uma pessoa desonesta. Não insista, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, não insista em construir casa definitiva em terreno temporário. Você pode querer, você precisa até ter vida digna, você deve se esforçar para isso, mas não põe o teu coração nisso, porque aonde estiver o teu coração, é aonde estará o seu tesouro. E se o teu coração estiver na mediocridade, o teu tesouro será viver uma vida medíocre e deixar ossos que lembrem mediocridade. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Paulo, ele entendeu isso. E lá em Filipenses 3:20, ele diz, a nossa cidadania, é politeuma o termo aqui, polis de cidade, ele falou, a nossa cidade, me faz lembrar que Agostinho ele fala, não, um pensador, um teólogo do quarto século, ele fala que o amor, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, e que ele faz uma comparação entre cidade dos homens e cidade de Deus. O que é a cidade do homem, o que é a cidade de Deus? Ele fala que o amor ou o apego pelas coisas desse mundo gera o desprezo do homem pela cidade de Deus, que é o céu. Ele fala, esta é a cidade dos homens. Mas ele diz, devemos escolher e ser da cidade de Deus, da cidade do céu. Então, se a cidade é de Deus e do céu, todos os meus valores, todos os meus princípios, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero, todas as minhas vontades, todas as minhas expectativas, elas têm que partir de lá, de Deus, do céu. Aí não vai ter erro, porque se partir de Deus, ela vai se realizar nesse tempo. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador e Senhor,
Jesus Cristo. Então viva o que você puder viver. Se esforce para ser tudo aquilo que um dia você sonhou ser. Mas em tudo, absolutamente tudo que você fizer, mire para o céu. Olhe com os óculos, com as vistas de Jesus Cristo. Viva como um cidadão de lá. Isso é urgente, é uma necessidade para a gente não morrer vivo aqui nesse mundo. Morrer vivo, que eu digo, é não virar um fantasma aqui como pessoas estão virando. Mire na glória de Deus. Mire na nova Canaã, na pátria da eternidade. Porque depois que esse tempinho que tu passa aqui, vou fazer 50. E eu já estou na escala agora descendente. Não é? Não vou fazer mais 50. Então a gente já começa a olhar, né, para baixo, não olha mais muito para cima. A força da gravidade, ela começa a te puxar em todos os sentidos para baixo. Só que a palavra de Deus diz que, a gente cantou aqui agora, se meu coração, quando ele parar de bater, aquele que crê em Cristo, ele tem vida ressuscitada. O evangelho vai se cumprir. A vida verdadeira, a vida da promessa, a vida da cidade eterna, a vida da verdadeira Canaã, a vida que não vai cessar mais. E esse tempozinho aqui, esse sopro que aconteceu aqui, para aquele que crê, vai se transformar numa eternidade de vida e de justiça com Deus. Então viva o que você puder viver, mas em tudo, mire para o céu, mire para a glória de Deus. Os ossos de José nos ensinam isso também. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua casa.